Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu trabalho na Jace, Companhia Limitada, supermercado Jace, há 18 anos. 10 na área de TI. E, um pouco ao contrário do nosso amigo Ronald do Angeloni ali, ele disse na palestra dele que ele estava com um pé na área de negócios, né? Da área de TI foi para a área de negócios. Eu já estou com os 2 pés na área de negócios. Então, a empresa começou com essa parte de processos, e então enxergou muito valor nessa parte de processos. A nossa apresentação hoje vai seguir da seguinte maneira. Eu trouxe aqui o dono do processo, que é o Sérgio Capeller. Por favor, Sérgio. Que ele vai nos apresentar a parte mais gerencial da coisa. Quantos daqui são da área de TI? Só para mim ter uma... Nossa, bastante gente. Então, o que a gente fez? A gente dividiu a apresentação em 2 etapas. Uma etapa onde o Sérgio vai explicar a parte gerencial da coisa, e em seguida eu vou comentar um pouco da parte técnica, tá? Então, eu vou passar primeiramente a palavra para o Sérgio. Ele vai começar com a primeira etapa e depois eu sigo a segunda etapa, ok? Boa tarde, pessoal. Como o Rodrigo já me apresentou, meu nome é Sérgio. Acho que não está indo aqui. Trabalho no GIACE desde os 15 anos. Isso dá uns 25 anos, né? Tem 40. E gostaria de começar agradecendo, Rodrigo, obrigado pelo convite. É o primeiro evento BPM Day que eu participo. E agradecer pela oportunidade. Vamos começar com um vídeo do fundador da GIACE, parte institucional, seu Zefiro Giassi, onde ele conta um pouco da história. São só 2 minutos, tá? Para depois a gente seguir. Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença. Aos 18 anos, ainda cursando o curso normal regional de Criciúma, eu tive o prazer de ser nomeado professor na Escola Municipal de Morro Bonito. E assim, durante o primeiro ano, passei a morar numa varanda da escola, e ali eu fazia comida, lecionava pela manhã e estudava à tarde. Sendo que em 55, então eu acabei casando, e já era professor há 4 anos, 3 para 4 anos, e continuamos ali morando nessa varanda da escola, eu, a esposa, e em seguida vieram os filhos. Em 1960, enfrentando todo o desafio, a falta do apoio dos pais, a falta de experiência, mas mesmo assim nós abrimos aqui em Içara a primeira loja, que era de tecidos e ferragens. O primeiro ano deu certo, e assim a gente foi desenvolvendo, foi mudando um pouquinho a atividade, né? Foi quando, em 1970, então, abrimos a primeira loja de supermercados em Içara. Fomos pioneiros no segmento aqui, mas o mais difícil para mim foi na época do Plano Cruzado. Tínhamos uma inflação galopante na época, falando-se até de mais de 1% ao dia, e a atualização era quase impossível. Tivemos a garra de segurar até o fim. A receita para o sucesso, ele não tem a não ser trabalho e cuidado e acreditar naquilo que faz. E fazer as coisas melhores a cada dia. Você conhece alguma história de quem faz a diferença? Acesse gentequefazadiferença.sc.gov.br e conte pra gente. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Pegando ali uma das frases do nosso fundador, tem tudo a ver com BPM, que é fazer as coisas melhores a cada dia. Então, o GIACE, atualmente, deixa eu passar lá, tem 14 supermercados, aproximadamente 5.500 funcionários, colaboradores, 513 checkouts, aproximadamente 30 mil itens trabalhados. No ranking de faturamento, ele ocupa a 22ª posição no país, a 5ª na região e a 2ª no estado de Santa Catarina. Eu gostei muito da palestra do professor que me antecedeu, Maurício, né?
Lembrando ali dos trilhos do trem, ali tinha um desvio, né? Então eu só queria corrigir um negócio, porque eu gostei de 99. Comprem no Giasse, tá? Beleza? Tá, então agora, a ideia foi fazer vocês rirem mesmo, tá? Opa, tá lá. Nosso desafio. Nós tínhamos na Giasse uma equipe na central e uma equipe em cada loja que recebia e lançava os documentos fiscais. Notas fiscais, todas as notas. Na Giasse, nesses setores, a gente lança desde compras para revenda, imobilizado, contas de consumo como água, energia, telefone. Então, tudo era nesse setor. O nosso grande problema é que a gente tem loja de Sombrio a Joinville. Então, devido à distância, nós tínhamos lá erros, e esses erros acabavam gerando retrabalhos, o que deve ser comum para alguns de vocês. Isso foi parcialmente resolvido da seguinte forma. Tivemos uma reunião na central, eu era líder de uma pequena equipe na central, e lá na central foi criado um cargo chamado líder de portaria fiscal, que é a minha função. Portaria fiscal ali foi só para diferenciar da portaria do guarda, porque a gente trabalhava na porta, então era portaria fiscal. O que acontece? Eu fui separado da equipe e passei a visitar as lojas, instruindo eles conforme o padrão que a gente fazia na matriz, para evitar os retrabalhos, para criar um padrão nas atividades. Em uma visita a uma rede de supermercados de São Paulo, um dos nossos gerentes, o meu gerente é o gerente de logística, o professor Sampaio, ele viu lá um projeto interessante, que o pessoal chamava de central de notas. O que era? Eles trouxeram essa equipe de notas para um núcleo, como se fosse assim um call center, onde você liga e é atendido. Então, o pessoal atendia as lojas dali de um núcleo e dali fazia um serviço atendendo todas as unidades. Então, nós fomos numa viagem até São Paulo verificar como era isso. Então, nós já tínhamos o conhecimento. Faltava agora uma ferramenta que pudesse interligar essas diferentes unidades da Giasse, de tal forma que a gente pudesse, o professor falou muito bem aqui, não ficar acumulando as coisas nas lojas e não deixando que elas viessem de qualquer maneira para a central, porque senão teríamos o retrabalho. Um problema que eu podia ter citado antes ali era o seguinte: nós temos o contador, que é o nosso controle lá, e a área fiscal. Eles mandavam um e-mail para a loja dizendo: a partir de segunda-feira, as notas fiscais oriundas do Estado do Paraná terão que vir com o CMS retido. O cara do lado operacional não entendia nada. Nada. Além disso, tinha as exceções. Somente as notas emitidas a partir de. Então, agora, pensamos no quê? Temos o conhecimento, temos na mão a tecnologia. O que nós vamos fazer? Escolhemos o BPM por quê? Pela facilidade de customização. A gente começou, que é aqui, ó. Desenhamos o processo, fizemos lá todo o workflow, o melhor caminho, depois as exceções. A gente até não conhecia o professor, mas acertamos bastante coisa, mas a gente teve que mudar bastante coisa também. Tomamos o cuidado para não automatizar os erros. Então a gente foi corrigindo bastante coisa. E com isso, eu combinei com o Rodrigo que eu não ia passar de 10 minutos, tá? Com isso a gente teve muitos resultados, que foram transferência da responsabilidade para os fornecedores do XML. Há 3 anos atrás, quando a gente começou, 2 anos e pouco, a gente tinha o seguinte problema. O cara batia na nossa portaria, nós já trabalhávamos com agendamento, depois o Rodrigo vai falar, ele vinha com o DANF e não tinha XML. Então nós tínhamos o documento e até explicar para o motorista que o DANF é um documento auxiliar da nota eletrônica, não é a nota fiscal, porque a nota é um arquivo eletrônico, não era fácil. Então a gente criou a partir do BPM, e essa é uma facilidade que o BPM tem, um fluxo que inicia lá no nosso fornecedor, que nesse caso eu poderia chamar do nosso cliente. Então lá na ponta, quando dá a partida lá no website, onde ele vai fazer lá o agendamento, se não tiver o XML lá no nosso banco de dados, ele não consegue. O sistema vai dizer o seguinte: você não pode agendar, manda o XML lá para o Giasse. Então a gente conseguiu transferir essa responsabilidade para o nosso fornecedor, porque é a responsabilidade dele enviar ou disponibilizar para a gente. Então a gente evitou esses caminhões lá no nosso pátio,
parados sem o XML. Hoje está bem mais fácil, né? Hoje a gente já pode ir direto na Cefaz e pegar. Os erros foram reduzidos porque a gente criou lá um núcleo, uma central de notas que está próxima agora. Eu sou líder da central. Temos lá o fim dos retrabalhos, que é aquilo que nosso colega falou que é fazer certo na primeira vez. Com isso, a gente gasta menos tempo, menos dinheiro e acaba não tendo ali os retrabalhos. Os lançamentos são padronizados. Com essa nossa central de notas, a gente conseguiu fazer isso, porque como o pessoal está todo próximo, agora ficou fácil. Dúvidas? Eu tenho essa política de trabalho. Pessoal, essas são as regras. Ele falou, né? Esse é o ponto de partida, esse aqui é o fim. É assim que faz. Dúvidas, eu estou aqui. Ó. Me chamem, não faço nada em dúvida. Então, é assim que funciona. A equipe foi minimizada e os resultados foram maximizados. Isso foi surpreendente como a gente conseguiu fazer isso. Porque agora a gente tem pessoas mais próximas fazendo serviço com tranquilidade. Como é um padrão, ele vai sendo repetido e a gente tem procurado automatizar o máximo possível daquilo que não é necessário tomar uma decisão, que não é necessário fazer um julgamento. Tem bastante coisa para ser melhorada ainda, mas a gente já avançou bastante. Eu ousaria dizer hoje aqui, depois de ouvir a palestra dele, eu não tinha ouvido, não sabia se podia dizer, então vou dizer que se a gente fosse refazer hoje, nós já não faríamos muita coisa, faríamos bastante coisa diferente. E vamos fazer, tá? Por final, segurança nas informações. Então a gente tem certeza de que aquilo que está sendo feito está sendo bem feito. Isso deixou comercial contente, isso deixou contábil contente, financeiro, enfim, o pessoal todo contente. Uma coisa que eu não anotei ali foi que a gente acabou com aquele negócio de nota caminhando entre os setores. Aquilo era horrível. A gente perdia documento dentro da empresa, porque o cara chegava na portaria com uma nota fiscal, ia com o caminhão para descarga. Lá embaixo ele liberava o canhoto para a pessoa, o documento seguia para a contabilidade. Hoje, as notas chegam na nossa portaria, ficam na portaria, e quem faz este caminho todo é o fluxo, que vai passando por cada estágio até retornar na liberação do canhoto. Então, muita coisa ganhou-se aí. Ok, Rodrigo? Vou devolver para o Rodrigo, que o meu tempo era esse. Obrigado. Então, pessoal, como o Sérgio falou, foi enxergado o valor nessa parte de BPM, que até o momento, 3 anos atrás, também nós não conhecíamos, a gente só sabia a parte teórica, a gente não tinha colocado nada em prática. E começamos a desenvolver esse nosso projeto. Foi desenhado o processo, e o que acontece? Tudo de acordo com o nosso planejamento estratégico. Então, o nosso planejamento estratégico norteou essa tomada de decisão que nós teríamos que fazer mudar um pouco, colocar a nossa central de notas para funcionar. Analisamos como foi feito, como era, vimos como era e começamos a ver as melhorias. E, em seguida, começamos a desenhar os processos. Uma lição aprendida que nós aprendemos aqui, óbvio, né? Aprendemos lá no JASSE, é o seguinte: envolver todas as partes, não importa se é na diretoria ou se é o pessoal de chão de fábrica. Por quê? Porque nós começamos a medir a nossa quantidade de retrabalho depois que nós... Opa! Nós começamos a medir o nosso retrabalho depois que nós desenhávamos o processo, colocávamos em homologação e depois colocávamos em produção. Fizemos umas estatísticas e percebemos que o nosso retrabalho chegava a 40%. Por quê? Porque aquele carinha lá do cantinho, que está no chão de fábrica, que quer fazer uma pergunta para ti, e que chega na hora, ele, ou por motivo de... ou por falta de oportunidade, ou por vergonha dele, a gente não escuta. Essa pergunta, e quando a gente vai colocar em produção, que vai te pegar e vai fazer tu alterar o teu escopo e que vai fazer tu alterar todo o teu trabalho. Então, o que é? Lições aprendidas. Envolvam todos os participantes, todos os atores do processo. Isso é fato. Isso gera um grande retrabalho. Depois a gente passou para a parte de... monitoramento e controle de processos, que foi o que o Sérgio falou. A gente começou a monitorar e veio que precisavam ser melhorados. Então, esse ciclo fica 100%. A ponte
citando o caso da ponte, sempre que a gente puder, destrua e refaça. O problema é que provavelmente todos devem ter passado. É nossa mão de obra, né? Então a gente não tem esse tempo para estar melhorando. Tá? O que acontece? Essa parte de integração, como nós fomos buscar uma ferramenta no mercado, nós precisamos de uma ferramenta que, como a gente nós não temos desenvolvimento interno. Todas as nossas ferramentas do JASSE são terceirizadas. Então, nós precisávamos de uma ferramenta de trabalho que unisse todos essas ferramentas, tanto de patrimônio, quanto as nossas ferramentas de CRM, quanto o próprio legado, nosso ERP. E a nossa ferramenta que a gente escolheu, ela faz justamente esse processo. Ela é esse túnel aqui, essa integração com os outros sistemas. Então, isso facilitou muito. Por quê? Porque eu consigo pegar uma informação de um sistema de patrimônio, casar com uma informação do PDV, com tudo uma ferramenta só, através de consultas de banco de dados. Tá? Então, essa parte de integração foi uma das principais pontos que a gente escolheu a ferramenta. E agora sim, a nossa automação BPMS. Essa parte da central de notas que o Sérgio comentou, nós desenhamos, ela tem hoje umas 40 atividades. Nós pegamos e resumimos nas principais, tá? Porque senão não ia caber aqui, não ia ter tempo para comentar com vocês. Então eu vou explicar rapidamente cada uma como era e como está sendo feito hoje. O que acontece? Hoje, o fornecedor... Antigamente, o fornecedor ele fazia os agendamentos lá no JASSE através mandava uma fotocópia da nota, ou ligava, dizia, eu quero entregar tal dia, estou passando um PDF aqui da minha nota, tem condições de fazer esse tipo de agendamento? O que a gente fez? Voltando ao Ronald, que comentou das transportadoras, nós pegamos e botamos essa responsabilidade para o transportador. Então, ele ficou alinhado com o que a gente queria. Como que a gente fez isso? Nós criamos um formulário web, que é esse formulário que está ali, que ele vai preencher com os dados padronizados. Então, o que acontece? As informações que a gente tem são todas padronizadas e o software, voltando a falar das regras de negócio, já começa a fazer alguns tipos de verificações lá no fornecedor. O que acontece? Quando ele escolhe nota fiscal eletrônica, ele é obrigado a anexar o arquivo XML aqui. Quando ele anexa esse arquivo XML, o nosso software, a inteligência dele, verifica se a gente tem esse XML no nosso banco de dados e verifica se ele está autorizado no site do Cefaz. Então, o fornecedor só vai conseguir anexar o XML para ter o seu agendamento se ele passar por esses dois pré-requisitos. Senão, ele não vai conseguir agendar. Tá? O software também ele tem a inteligência que faz o quê? Quando o fornecedor emite a nota fiscal, ele manda um e-mail para o nosso sistema, para o nfi@jas.com.br. O que o software faz? Ele baixa esse arquivo XML do nosso sistema e joga no nosso banco de dados, justamente para ele fazer essa crítica aqui. Tá? Voltando a falar novamente, colocamos as regras de negócio para facilitar a vida do pessoal. Então, você sempre vai ter essa trava. Em alguns lugares, depois eu vou explicar outra trava que tem no nosso sistema em outra etapa. A próxima fase, o pessoal fez o agendamento. Quando ele faz o agendamento, ele preenche o formulário com as características e dados da carga. Vai ter 10 caixas, vai citar a transportadora. E ele coloca lá também uma data de sugestão. O que é essa data de sugestão? Para ver se tem a disponibilidade naquele horário, naquele dia, para descarregar aquela carga. A tarefa que sai daquele formulário anterior cai no nosso software, que tem essa tela, que tem todas as agendas, todas as cargas do dia. Ou seja, na horizontal é o horário, na vertical é as sessões, alimentos e não alimentos. Então, por aqui eu já consigo ver o cara que está no nossa parte de recebimento, ele já consegue ver se tem ou não tem espaços vazios para fazer descarga naquele momento. Ele olha por aqui, não tem espaço. Ele pega e devolve a tarefa para o fornecedor através do e-mail dizendo, não, esse horário eu não tenho disponível, porém, estou te sugerindo esse outro. Beleza. O fornecedor aceitou, tranquilo. Até um gráfico anterior ali que o Maurício comentou,
que a gente tem que entrar em contato com os clientes, né? Que ele não era raias, era uma piscina que entrava em contato. É o que a gente está fazendo. Então, a gente está saindo do interno e começando a partir para o externo, tá? Para os clientes externos, para os clientes, né? Depois dessa parte de agendamento, cai nessa seção de agendados. Isso eu estou indo no fluxo. Essa parte de agendados, o que é? O pessoal pega, na central de notas que o Sérgio comentou, eles pegam e verificam. Começam a verificar os erros que podem acontecer na nota, ou falta de pedido, ou algum problema de tributação. Então, eles já deixam essa parte toda preparada 1, 2, 3, 4 dias antes. Para quê? Para o caminhão não ficar parado no pátio. A próxima etapa é aguardando entrega. Depois da nota toda conferida certinho, cai nessa parte de aguardando entrega. Aqui o que é? É o momento em que o caminhão chega no nosso pátio. Quando ele chega no nosso pátio, a menina o nosso colaborador que fica lá na guarita, ele pega todas as dumps e começa a escanear para ver se o que foi agendado está batendo com o que ele trouxe. E, legal daqui, que ele faz outra verificação no XML, para ver se o XML está autorizado ou não. Por quê? Porque o fornecedor ele pode ter emitido a nota fiscal um dia anterior, mandado um e-mail para o JASSE, e nesse meio tempo até o caminhão chegar, ter cancelado. Então, o que acontece? Aí a gente verifica novamente se tem ou não o arquivo XML no nosso banco e se ele está autorizado. Passando para a próxima fase, é a parte do gerar RF. O que é esse gerar RF? Nosso recebimento lá e conferência, a gente trabalha com os coletores de radiofrequência. Então, nada mais, nada menos que eles estão pegando todos os itens daquela nota e disponibilizando no coletor de dados, para o pessoal começar a fazer a conferência lá no conferência do caminhão quando ele chegou na doca. Voltando ao slide anterior, quando ele chega aqui no aguardo da entrega, que eu acabei esquecendo, tem uma opção bem legal aqui, que é? Ele faz voltando de novo às regras de negócio, ele tem uma trava ali, uma verificação, que ele faz o quê? Que a gente chama da trava de GNRE, que é uma guia que o fornecedor ele tem que mandar quando é de fora do estado e tal. O nosso software ele consegue extrair do arquivo XML os dados, todos os dados daquelas tags que estão lá dentro, ou seja, nome do destinatário, o nosso software tira dali e coloca uma variável. Tributação, tira dali e coloca uma variável. Ou seja, o nosso software está sendo proativo, tirando da mão da pessoa, que voltamos à regra de negócio, e fazendo por si só toda essa conferência. Tá? O classificar doca. O que acontece? Depois de toda a nota liberada certinho, gerado o RF, pronta para receber, a menina lá da portaria, antes era assim, liberou a doca 5. O cara pegava, o chefe do recebimento ligava, liberou a doca 5, manda o caminhão descer. Desligava. Ligava de novo, liberou a doca 6. Tá. Nós começamos a analisar esse processo e nós verificamos que a gente poderia estar automatizando isso aí também. O que acontece? Nós criamos uma tela, tá? Criamos uma tela de alimentos e não alimentos, onde o laranja é as docas disponíveis, aqui é o nome da doca e aqui se ela está disponível ou não. Então, o que acontece? O caminhão saiu da doca, automaticamente atualiza essa tela, que automaticamente aqui a menina já chama a doca que está liberada. Então, liberou o caminhão, já pode entrar outro caminhão. Por quê? Nós tínhamos caminhão transitando dentro do pátio. E chegava lá para descarregar, estava um caminhão na doca ainda. Por quê? Porque deu algum problema de nota, alguma coisa, algum tipo de avaria, algum tipo de inconsistência na carga. Então, não acontece mais isso. Então, a gente tirou esse fluxo de dentro do pátio e automatizou mais ainda o processo. Em seguida, quando o caminhão desce para a doca, temos a parte do recebimento físico mesmo. Então, o caminhão desceu para a doca, nós utilizamos os coletores de dados. Além da conferência física dos produtos que chegam no caminhão, o conferente que está com o coletor de dados, ele tem mais outras atribuições. Tá? O que acontece? Não sei se é visível aí. Aqui nós temos descarga, avarias e pallets.
O que acontece? Ele pega, confere as mercadorias. Ele tinha, né, porque agora não tem mais, ele tinha um papelzinho onde ele anotava o tipo de descarga e descarga. O que acontece? O pessoal chegava com uma carreta, porque o JAS ele cobra a descarga. Então, o cara chegou com uma carreta, é um valor X. Chegou com um caminhão, é um valor Y. Tem que desalonar, mais valor Z. E assim vai. Então, o conferente, além de fazer todo o descarregamento das mercadorias, ele tem que anotar no papelzinho, botar o valor, segurar esse papelzinho. Na parte de avarias, ele também, chegou um produto avariado. Ele anotava esse produto avariado, um código de barras, e dizia assim, não, seguinte, esse produto está faltando ou está avariado. Para quê? Para depois, o que acontece? O GIASSE, ele cobra do caminhão, se teve algum produto avariado ou algum produto que esteja ou faltante, produto faltante ou avariado. Então, ele anotava lá a quantidade X e botava a lápis o código de barra. Putz, quando o cara de TI olha para um negócio desse, o cara já fica louco, né? E a parte de pallets. O que é essa parte de pallets? O pessoal anotava se tinha pallets terceiros, para quê? Para a nossa portaria, quando o caminhão sair, verificar se o que realmente estava ali dentro era do JASSE ou não. Por exemplo, tipo de pallets. O caminhão está saindo com 10 tipos de pallets. Eles lá colocavam assim, 10 tipos de pallets SHEP, 10 tipos de pallets PBR. Então, eles anotavam tudo num papelzinho. E o que acontece? O nosso recebimento tem uma doca que é quase 200 metros da parte do recebimento. Então, a cada descarga, esse conferente ia lá e levava esse papelzinho. Para quê? Para cobrar do motorista. O que nós resolvemos fazer? Vamos automatizar isso daí. Então, a gente criou uma aplicação na parte de coletores, e o que acontece? Ele clicou em descarga, abre uma telinha, ele coloca o tipo da descarga e a quantidade. Dá um OK, automaticamente já vai uma mensagem lá para a central de recebimento. Avaria, a mesma coisa. Tem avaria, só que agora ele não anota mais o código de barra da avaria, ele vai lá com o próprio coletor e bipa no produto. Então, olha a quantidade de erros que a gente já diminui nesse fluxo. E a parte de pallets é a mesma coisa. Ele vai lá, quanto tem 10 pallets, vai ali no software e coloca no software. Deu pallets estragado, vai lá e coloca tudo no software. Automaticamente isso aí já vai lá para a portaria, tudo pelo nosso software. O que acontece? Nós diminuímos aí 50%, 60% do nosso retrabalho, lá nessa parte aí. Por quê? Porque o pessoal não erra, pode até errar, mas assim, de distração, mas não, eu vou colocar um código de barra X e coloco o código de barra Y. Por quê? Imagina só a situação. Cheguei eu com o papelzinho lá, o conferente vai ver, não é esse código de barra não existe. Traz o papelzinho, vai lá, vê a mercadoria, realmente está errado. Leva depois lá, isso é 200, 400, 600 metros que ele tem que usar. Então, olha só a quantidade de tempo que a gente estava perdendo. E agora não, agora vai tudo online. Então, já cai uma mensagem na tela, diz, pode liberar o motorista. Tá? Então, automatizou muito, muito mesmo. Tá? E aqui é a nossa última parte, que é o liberar canhoto. O que acontece nessa etapa? Depois de todo o processo feito, o caminhão sai, foi descarregado, já foi feitas as avarias, as descargas dos pallets, sai na portaria. A portaria pega e libera o canhoto para o motorista e libera ele. Duas coisas que eu gostaria de comentar quando foi falado na parte de eficiência e eficácia. Eficiência, nós melhoramos muito, muito mesmo os processos internos. Muito, muito. Olha, onde a ferramenta chegou, nós verificamos que o pessoal enxergou valor e se adaptou à ferramenta. Tá? E o que acontece? E falando de eficácia, ficamos muito felizes no mês passado, quando soubemos que uma distribuidora grande aqui do sul do Brasil aqui, ligou para nós da área de TI e perguntou assim, o que aconteceu com a parte de descarga de vocês? Que eles têm um índice lá de quanto tempo o caminhão fica no nosso pátio. Então, ele entrou às 10 horas e saiu às 11. Entrou às 3 e saiu às 4. Então, eles têm um índice. Eles ligaram perguntando o que a gente fez. Por quê? Porque no ranking deles, nós fomos no ano passado que mais evoluímos. Isso deixou a gente bem, bem feliz. Por quê? Porque os clientes externos nossos estão enxergando o valor. Entendeu? Então, isso aí foi demais. Lembrando a parte de eficiência e eficácia. O que acontece? Isso aí é um exemplo de um recibo de
de descarga. O que acontece? Quando tinha alguma descarga, quando tem algum tipo de avaria, estava lá a pessoa preenchendo o recibo na mão. Pô, tu pegar uma carga que tenha descarga, pegar uma carga que tenha avaria e pegar uma carga que tenha pallets e fazer um recibo disso tudo, isso demanda muito trabalho. É 5 minutos? É 5 minutos. Mas multiplicado por 40, essas 50 cargas que a gente tem, multiplica 5 minutos vezes 40, dá 200 minutos. O que a gente fez? Nós automatizamos o recibo. Tudo que o conferente colocou no coletor de dados, automaticamente já vem aqui e já imprime o recibo para o motorista. O motorista só assina e já sai. Paga, né? E já sai. Além dos resultados, o que acontece? Depois que nós adquirimos a confiança de ter algumas notações de BPM e adquirimos a confiança na ferramenta, conseguimos enxergar valor, né, na notação de BPM. O que acontece? Vimos que poderíamos estar atuando em outras áreas e vimos também que existia a demanda. A demanda, o que acontece? O pessoal começou a enxergar a BPM de uma outra maneira, porque não é aquela coisa de desenhar fluxos, e sim de automatizar processos. Tá? O que acontece? Vimos que poderíamos utilizar em outras áreas. O pessoal da parte financeira começou, podemos fazer isso, tá? Vamos lá, criamos o nosso sistema de malotes. O que é esse sistema de malotes aqui? Isso aqui seria um rastreamento dos malotes que são enviados da central para as lojas, das lojas para a central. A nossa ouvidoria daqui a um mês, a gente está substituindo nosso software da ouvidoria e estamos colocando no nosso BPM. Transferência de imobilizados, já está pronto, colocado no nosso BPM. Agendamento de veículos. Esse agendamento de veículos aí foi legal, porque tinha... Geralmente acontece com o presidente, né? O presidente sai, vai lá para Joinville, quando chega lá, tem 3 carros do JAS em Joinville, cada um com 2 passageiros. Acabou-se, né? Vamos ver o que podemos melhorar. Isso aqui melhorou muito. Geralmente é o presidente que vê, né? O nosso presidente ali, ele tem um olho de vidro, mas ele enxerga melhor que nós. Nunca vi disso. E daí nós desenvolvemos esse software de agendamento. Então não acontece mais esse tipo de coisa. Olha só a quantidade de despesa que a gente está tirando. Entendeu? Despesa, riscos, né? Ordem de serviço de manutenção. Isso aqui é legal. O que acontece? O nosso diretor de patrimônio, ele disse, não, eu quero uma ferramenta para controlar tudo que é manutenção dos nossos patrimônios, dos nossos bens patrimoniais. Ou seja, ao invés de nós ir no mercado e adquirirmos uma ferramenta, nós colocamos no nosso BPM. Isso aqui é muito legal porque quando vocês for numa unidade nossa do JAS, que vocês veem o cara da manutenção, vocês vão perceber que ele tem um celular. O que acontece com esse celular? Toda a ordem de serviço daquela loja é disparado no celular dele. Para quê? Para ele não precisar toda a vida estar lá no software. O que eu tenho que fazer? Vou ter que arrumar uma lâmpada. Agora eu vou ter que arrumar um corrimão. Não, toda a ordem de serviço é disparada no celular dele. Então ele começa a olhar. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Então automatizou muito isso daí, tá? Então ficou bem legal. Nós temos um processo de alvarás também, que é o controle de todos os alvarás, taxa de bombeiro, tudo que a gente tem na empresa. Então está tudo sendo controlado pelo BPM. E temos um controle de caixas plásticas também, tá? Que é a transferência de caixas plásticas, que já se comprou algumas caixas plásticas para fornecedores e ele quer, tipo um conta corrente de caixas plásticas, então está tudo na parte de BPM. E esse último aqui, que a gente está desenvolvendo, que é o agendamento com o fornecedor, o que é? O representante chegou lá para negociar com o comprador. Beleza, fecharam uma data, automaticamente essa data é disparado um e-mail para o fornecedor dizendo, tu vai chegar aqui, o comprador vai te atender em tal data. O que nós estamos desenvolvendo? Temos uma tela similar a essa de cartório e de bancos, né, dizendo assim, seguinte, o comprador tal já vai atender o fornecedor tal hora. Então ele fica ali rodando a telinha ali. O legal disso daí é que antes do fornecedor chegar para o comprador,
ele recebe via e-mail um dia anterior, o nosso sistema ele faz uma verificação se o cara tem alguma despesa, algum débito no contas a pagar, e verifica se ele tem muitas devoluções. Por quê? Porque o comprador, a partir dessa data, só vai comprar se não tiver despesas no contas a receber, contas a pagar, e não tiver nenhuma devolução. O que acontece? Ele roda um agente, voltando de novo à parte de regras de negócio, ele tem um agente que dispara um e-mail um dia anterior dizendo, antes de tu ir com o comprador, passa no nosso contas a pagar ou passa na devolução que tu tem alguma pendência aqui. Então, já começou a facilitar. Por quê? Chegava lá para ser atendido no comprador, os fornecedores com débitos. E a gente começou a fazer um levantamento dessa parte de devolução e nós vimos que chega até na casa de 6 zeros. Então, meu Deus, tem muita coisa aqui em devolução. Então, para melhorar isso, para agregar valor, para gerar coisas, como é que eu vou dizer, coisas positivas para o nosso, tanto para a área de TI quanto para a área de negócios, a gente está desenvolvendo isso daí. Desafio, cara, o maior desafio é fazer as pessoas enxergar valor ali. Tu chegar para uma pessoa que nunca viu BPM e dizer assim, faz isso, não adianta. Tu tem que mostrar, chamar, ir a chão de fábrica, ter o relacionamento interpessoal muito aflorado. Isso manda muito, manda muito. Como foi falado anteriormente, pessoas, quem move são pessoas. Não adianta tu pegar uma pessoa que não tem empatia com ninguém e lá botar no chão de fábrica. Não vai rolar, não vai. Imposição não adianta. Isso é uma das lições que a gente aprendeu. Então, graças a Deus, a gente não tem problema com isso. Ou seja, foco no cliente, foco interpessoal, foco na anotação, que é isso que eu tenho para falar. Desculpa assim se minha voz fala um pouco rápido, mas é o que a gente tem para hoje. Só uma última. Essa aqui é a telinha, né, do nosso software. Então, cada iconezinho desse aqui é um processo. Então, enxergando valor na ferramenta, fazendo as áreas enxergar valor na ferramenta, vai. Nós estávamos discutindo aí no intervalo que antes nós tínhamos que colocar a ferramenta para o pessoal. É isso. Graças a Deus essa mentalidade na nossa empresa está mudando, porque a gente vê que a demanda na parte de BPM é muita mesmo. Tá? Pessoal, é isso.